Salve rapaziada, beleza pura, tranquilidade? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho de trabalho. Como que é a lógica de trabalho atualmente, as suas características, e para a gente entender isso de maneira mais eficiente, a gente tem que voltar lá no século XIX, com a Revolução Industrial, que foi onde o trabalho começa a ganhar uma posição central. Demorou? Então a gente vai ver as mudanças de característica desde a Revolução Industrial, no século XIX, até atualmente. Demorou? Só frisar uma parada, não acontece uma cisão entre as características do passado e as características atuais. É um processo gradual, um processo lento, que restam certos resquícios de características anteriores. Demorou? Então bora lá voltar no século XIX, Revolução Industrial, onde dois métodos de produção ganharam certa notoriedade, que são o Fordismo e o Taylorismo. Então o trabalho ele era caracterizado por esses dois processos, Fordista e Taylorista, que são processos de produção em massa, da massificação de produção. Vamos lembrar lá daquele filme do Charlie Chaplin, lá da esteira, né? E a esteira passando e a repetição de uma mesma ação, então tem uma especialização de uma mesma função apenas, né? E também era caracterizado pela falta também de direitos trabalhistas junto com essa massificação da produção, e isso vai gerar uma reação. E essa reação vai gerar aí o surgimento dos sindicatos, que são muito importantes quando a gente vai falar de trabalho. Os sindicatos são organizações trabalhistas que buscam reivindicar condições mais dignas, mais humanas de trabalho. Você ter, por exemplo, férias, você ter um certo limite de trabalho, você ter 13º, você ter quando você sofreu um acidente trabalhando, você ter um auxílio. São questões dessas que os sindicatos reivindicam, beleza? E aí, por que é importante a gente falar de sindicato? Porque a partir do pós-guerra, em 1945, essas reivindicações dos sindicatos vão ser atendidas quando de 45 até a década de 70 acontece o chamado estado de bem-estar social. Então existe nesse período de 1945 até 1970, existe uma confluência do sistema fordista, taylorista, com o investimento do Estado em reivindicações trabalhistas, né, dos sindicatos. Não só trabalhista, mas também no âmbito, por exemplo, da educação e da saúde. É importante a gente frisar isso, porque de uma reação que teve do modelo ali no início da Revolução Industrial fordista e taylorista, veio os sindicatos. Então essas reivindicações dos sindicatos foram atendidas de maneira mais eficiente durante 45 e 1970, beleza? No famoso estado de bem-estar social. E aí, em 1970, começa a acontecer uma parada que a produção fordista e taylorista ela começa a entrar em decadência. Isso por várias questões, mas nós vamos focalizar aqui em uma que eu acho que é uma interpretação bacana de se fazer, que agora acontece uma globalização. Essa globalização ela é central em dois aspectos. O aspecto da tecnologia e o aspecto da informação. O aspecto da tecnologia e da informação eles são muito importantes porque agora acontece uma unicidade do tempo e uma unicidade dos acontecimentos, ou seja, territórios totalmente longes, distintos uns dos outros, começam a entrar em convergência a partir dessa unicidade por causa dos meios de informação, né? E essa tecnologia, essa unidade, essa confluência entre informação e tecnologia que causa essa unicidade. Então acontece uma troca em vários âmbitos, né? No âmbito político, no âmbito cultural, econômico e por aí vai. E disso vai acontecer uma flexibilização da demanda por produtos. Então a produção em massa ela não é mais, vamos dizer assim, necessária. Ela precisa se adaptar. E agora ela vai ficar mais flexível.
E junto também com essa globalização e essa unicidade, tem uma questão agora que é crucial, que é a questão da competitividade. Competitividade é importante a gente diferenciar de competição. A competitividade, ela exalta a questão mais individual. Porque agora essa unicidade, as empresas, elas têm que funcionar em um mesmo progresso. Não tem dessa de um funcionar de uma maneira diferente da outra, porque acontece agora essa unicidade da técnica, essa unicidade da informação. Então, existe uma competitividade muito maior, uma individualidade muito maior. E essa flexibilidade, ela vai afetar, por exemplo, a questão até de uma maior insegurança, de uma maior instabilidade do trabalhador em relação ao seu emprego. Antes, o emprego era algo mais estável. Agora, a chance de você perder, por exemplo, os seus direitos ou ser demitido, ela é maior. Por quê? Como a competitividade é muito grande, as empresas elas buscam cortar custos a todo momento para sair na frente dessa competição. E aí, logo que demitir um, vai ter outro quando ela precisar. Então, essa insegurança, essa instabilidade, ela é maior graças a essa flexibilização, essa globalização, que envolve tecnologia, que envolve informação. Beleza? E com isso, a partir dessa consequência, dessa instabilidade e insegurança, o trabalho informal ele aumenta muito também. O trabalho informal que não é caracterizado por um contrato, quando você tem carteira assinada, né? Então, quando alguém te contrata, você é ali por carteira assinada. Então, não tem isso entre o empregador e o empregado. E isso também tem como consequência a precarização dos seus direitos, né? Quando você não tem a carteira assinada, você não tem esses direitos que eram reivindicados antes. Com isso também, os sindicatos eles perdem um pouco também de credibilidade, de notoriedade. E com isso, também se dá aquela questão de trabalhar para você mesmo, aquele trabalhador informal que produz o seu próprio bem, né, de consumo. É uma faca de dois gumes. Por um lado, gera economia, movimenta a economia, gera emprego, mas por outro tem a questão da insegurança, tem a questão da instabilidade e tem uma questão muito nova também de uma retórica, de um discurso da racionalização, da inovação, do empreendedorismo do trabalho. E isso vai gerar uma consequência muito interessante que um filósofo chamado Byung-Chul Han vai notar. Essa questão agora de você trabalhar para você mesmo, você ser o seu próprio empresário, ela parte de uma concepção de obediência para agora uma competição de produtividade. Agora você não obedece mais a instrução de outro, mas você cria a sua própria instrução. Agora vai existir uma autocoação. Você vai se cobrando cada vez mais e mais dentro de uma lógica competitiva, então você quer sempre estar à frente do outro e essa autocobrança vai culminar num esgotamento, num cansaço. E esse cansaço pode vir aí a questão de doenças mentais, como por exemplo a depressão, a ansiedade, o TDAH, que sim tem uma lógica empiricamente comprovada. Por quê? O índice dessas doenças mentais aumentaram bastante a partir, então, que essa lógica individualista, essa lógica da autocobrança começou a ganhar uma maior notoriedade. Então, eu fecho a aula lançando essa crítica, lançando esse questionamento dessa nova racionalidade, dessa nova lógica que pode causar consequências que não são agradáveis. Então também a gente deve pensar como a gente pode se adaptar à lógica de trabalho dentro dessa nova concepção. Fica uma questão para a gente conversar nas nossas monitorias, que isso é um tema muito bacana. Demorou? É o que eu tinha que dizer hoje. Até semana que vem. Qualquer dúvida, vocês estão ligados. É só dar o papo. Aquele abraço. É nóis.